Bom dia, meus queridos irmãos, que a paz e a graça do Senhor esteja com todos nós, amém? Estudo de hoje, tabernáculo é construído. Tabernáculo é construído. Vamos ver na palavra do Senhor. Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia, pelas bênçãos. Que Deus abençoe o Messias, que fez isso tudo ontem online comigo, né? Estamos aprendendo a palavra de Deus cada vez mais, né? E os que não puderam entrar na live, que Deus também abençoe e tome conta. Amém? Messias é lá da Bahia, né? Deus seja louvado na vida dele. Muito bom. Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia, pelo maná, o pão de cada dia que Ele tem nos concedido, tá bom? Vamos lá. Senhor nosso Deus, te agradecemos imensamente pelo estudo das tuas santas palavras, que a tua misericórdia e a tua bondade seja derramada sobre nós. Nos fortalece agora com o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Tabernáculo é construído. Quando você lê aqui a construção aqui do tabernáculo, você percebe que Deus é um Deus de detalhes. Tá? Deus é um Deus de detalhes. Quando você lê Êxodo 36, versículo 8, fala assim: assim todos os homens hábeis entre os que faziam a obra fizeram o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino, retorcido, estofa azul, púrpura e carmesim, como querubins de obras de artista fizeram. Era desenhado os querubins ali nas cortinas, tudo em ouro, né? Os desenhos eram feitos em ouro ali. O comprimento de cada cortina era de 28 covoados e a largura de 4 covoados. Todas as cortinas eram de igual medida, né? Até aqui. Côvado. O que é um côvado? Varia, viu, irmãos? De lugar para lugar. Na verdade, um côvado é medido do cotovelo até a ponta do dedo. É um côvado. Nós vamos colocar aí como um côvado sendo meio metro, tá? Então era assim, côvado. Era a medida de que nem fosse metro hoje, né? De profundidade, de largura, de distância, tá? Era assim. Côvado era medido dessa forma, tá? Muito bem. Veja que as cortinas, né? Era de 14 por 2, né? A medida aqui está em côvado. Um côvado, vamos colocar aí meio metro, tá? Está em côvado aqui, mas era meio metro. O verso 13 aí, fizeram 50 conchetes de ouro. No verso 13 aqui fala assim, ó, fizeram 50 conchetes de ouro, com os quais prenderam as cortinas uma a outra, e o tabernáculo passou a ser um todo, tá? Então, tem muitos utensílios que Deus mandou usar e da forma que Deus mandou fazer. Era uma réplica do que Moisés viu no céu, tá? O verso 19 aí, fizeram também, né, de peles de carneiro, tintas de vermelho e por cima, né, uma coberta, né, para cobrir a tenda, uma coberta da tenda, né? O verso aqui 19 fala assim, ó, nós estamos pulando bastante coisa, tá? Vocês podem ler Êxodo 36, tá? Todinho. Aí fala, você pode ler até o 40, viu, queridos? Todo. Aí fala assim, até o capítulo 40, tá? Aí fala assim, fizeram também de peles de carneiro,
tintas de vermelho, uma coberta para a tenda e outra coberta, né, de peles finas. Fizeram tudo ali era com detalhe do jeito que Deus mandou construir, tá? Tudo, né? O verso 20 também fez tábuas de madeira, de acácio. Tábuas eram revestidas todas de ouro, essas tábuas. Aqui no verso 20, tá? Fala que as tábuas fizeram tábuas de madeira, de acácio, tábuas por tabernáculo, os quais era colocado, né, verticalmente. Era tudo revestido de ouro. Na tribo de Levi, tinha uma turma que cuidava das tábuas, quando desmontava, e tinha uma turma que cuidava dos utensílios que tinha dentro do santuário, tá? Dentro da tenda. A casa de Deus era tudo bem organizada, meu irmão. Você está entendendo? Não era de qualquer jeito, não. Tá? Até porque no santuário celestial é assim também. Tá? E foi mostrado uma réplica, como que era. Tá? O verso 34 aí, cobriram de ouro as tábuas e as argolas, e as barras cobriram de ouro também. Verso 35, né, fala, Deus fez o véu que separava o lugar santo do santíssimo, tá? E fez as colunas de acácio e as cobriu de ouro. O verso 37 fez também a arca, né, por Bezaliel. A arca era pequena, de 2 côvados, né? Então, Deus, né, fez tudo de acordo, né, mandou Moisés fazer tudo de acordo com o que ele viu, né? Também, você pode medir a largura aí, né, fazendo côvados, né? Largura de côvados e meio, para você entender, é melhor você transformar todos esses côvados aí em metros ou centímetros, tá bom? Você também vê no verso 6 o propiciatório em cima da arca, né, com 2 anjos, né, todo de ouro puro, tá? Em cima da arca, de um lado do outro, tinha 2 anjos com as asas fechando, e ali que Deus descia no meio deles, né, e era uma claridão imensa, chamava Shekinah, né, a presença de Deus. Depois o verso 10 aí, né, fala da mesa, a altura da mesa feita de ouro, né, a largura, tá? Não vamos entrar em detalhe, porque não demora muito. Depois tinha o verso 17 aí, que fala do candelabro com 7 lâmpadas, né, acesa, que representava Jesus. Tudo ali representava Jesus. Depois, o verso 25, o altar de incenso, com óleo sagrado, aromático, também, né, tudo bem específico, feito de madeira de acácio, coberto de ouro, tá? Já o capítulo de Êxodo 38 tinha o altar do holocausto. O verso 8 fala da bacia também de bronze, onde se lavava as mãos para poder entrar dentro do santuário, da tenda, né? O pátio media 100 côvados por 50, ou seja, 50 metros por 25, todos cercados por cortinas, tudo com desenhos, né? Feito na mão, de ouro, tá? O capítulo 39 também, de Êxodo, nós lemos sobre as vestes sacerdotais, né? Deus orientou Moisés, né? E os homens capacitou eles, né? Deus deu orientação com detalhes sobre as vestes sacerdotais do sumo sacerdote, como deveria fazer, né?
as vestes dele. Já no verso 5 aí, diz sobre o cinto, né? De obra, feita de obra na mão, né? Com pedras de esmeralda, né? O verso 7 aí, né? De Êxodo capítulo 39, tinha o nome das 12 tribos de Israel nas pedras de ouro, que era colocado nele ali. O verso 8 fez também um peitoral, obra de artifício com esmeralda, conforme a estola sacerdotal, tá? Veja que o peitoral era quadrado de um palmo por um palmo, né? E de uma largura igual, tá? Tinha ali 12 pedras, 12 carreiras assim, ó, 12 pedras, tá? De largura, 12 pedras, né? Na ordem, que representava as tribos de Israel, tá? Ainda fizeram também a coroa de ouro puro, e nela, né, escreveram santidade ao Senhor. A Bíblia fala que era como se fosse uma folha, né? E estava escrito santidade ao Senhor, né? Queridos, os israelitas construíram com detalhes, como o Senhor mandara. Tudo na ordem, viu, queridos? Tá? Primeiro o tabernáculo, né? Segundo a arca, terceiro ali a mesa, né? O quarto o candelabro, quinto o altar, né? O altar ali. O sexto o altar de holocausto, né? Sétimo a bacia de bronze. Oitavo o pátio. E nono o material usado no tabernáculo. Tudo era de acordo, tá? Tudo bem feito ali. Meus amados, as cerimônias ali expressavam as verdades do Evangelho ilustrado, né, no plano da salvação, da redenção, tá? No plano da salvação, plano da redenção divina de Deus, tá? Essas diversas cerimônias que aconteciam ali retratavam, né, tudo a chegada de Jesus, tá? Primeiro, como Deus odeia o pecado, as cerimônias eram retratadas assim, ó. Primeiro, como Deus odeia o pecado e lida com ele. Ou seja, Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado, tá? Segundo, como salva os que ele se arrepende, tá? Ali era tudo mostrado no santuário, nos rituais, o como fazia, né? Como que Deus se arrepende. Terceiro, qual será o destino dos ímpios, também mostrado ali. E o quarto, como o Senhor garantia uma eternidade gloriosa sem a presença do mal, ou seja, um novo céu, uma nova terra, tá? Ali acontecia duas cerimônias, queridos, tá? Duas cerimônias diferentes, mas eram realizadas no santuário ali, tá? Uma cerimônia era diária, tá? E a outra anual. Ou seja, Deus estava diariamente com eles. Deus está diariamente com nós também. Através de quem agora? Através do Espírito Santo. Viu? Não estamos sozinhos, não. Tá? No serviço diário existia a morte de 2 cordeiros, que representava Jesus, tá? E era contínuo o sacrifício, tá? Um era feito às 9 da manhã e o outro às 3 da tarde. Isso era dia após dia, mostrando que o sacrifício de Deus é contínuo, não para, tá? Era o serviço diário dos sacerdotes ali. Mas existia outro serviço anual, que era no dia 10 do 7º mês, dia da expiação, dia do juízo.
tá? Isso era feito anualmente no santuário. O padrão era dado diariamente pelo sacrifício feito pelo cordeiro de manhã e de tarde. 9 horas da manhã, sacrifício de um cordeiro no santuário e também ali às 3 horas da tarde. Era um sacrifício diário, constante. E anualmente acontecia a cerimônia do perdão, do juízo, tá? Mas um dia por ano era o dia do juízo. Deus tem juízo também. Como tem no celestial, então Deus também mandou fazer na terra também, tá? Que mostra como era o dia do 7º mês, chamado de purificação do santuário, tá? O serviço anual ilustrava como Deus eliminaria pecado, né? E garantia uma eternidade livre. As pessoas ficavam livres do mal. Esse ministério se cumpre lá no santuário celestial, também em 2 etapas. Como era aqui em 2 etapas, lá também. Por isso que Deus mandou ele fazer tudo igual. Tá? A primeira foi inaugurado, né, ali, o santuário, Jesus subiu ao céu e sendo, né, nosso intercedor e mediador nosso. Primeiro foi isso, tá? Segunda fase começou ali no ano 1844, tá? O dia da purificação do santuário celestial, ou seja, o juízo celestial, tá? Em 2 etapas é feito, tá certo? Como a profecia de Daniel mostra, Daniel 8,14. Das 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado, tá? Indica de forma matemática exata a profecia, Daniel 8,14, 2.300 anos, que acabaria, chegou a acabar no ano 1844, e o santuário seria purificado. Ou seja, Jesus saindo do lugar santo, passando para o Santíssimo. Foi aí que Guilherme Miller errou. Ele não entendeu essa parte do santuário. Queridos, quem não entende do santuário da terra, não entende do santuário do céu. Quem não entende do santuário do céu, não entende Jesus. Quem não entende Jesus, não entende o plano da salvação. É muito importante o estudo do santuário. Viu? Portanto, meu irmão, as 2 fases do ministério do santuário da terra, o serviço diário e o serviço anual, era a profecia, tá? O serviço diário apontava para a intercessão contínua de Jesus Cristo no lugar santo, tá? Do santuário celestial, tá? E o serviço anual, dia a dia, o serviço também dia a dia que tinha, e o serviço anual, que era o dia da purificação do santuário, indicava o juízo celestial, tá? Que começou ali no ano 1844. Quando o santuário foi purificado, Jesus sai do lugar santo e passa para o Santíssimo. Começou o juízo dos mortos, tá? Amados, o santuário da terra era uma representação do plano da salvação. As próprias festas, né, do santuário da terra, como a da Páscoa, né, e dos pães asmos, das primícias, da Pentecoste, das trombetas, da expiação do dia 10 do 7º mês, e finalmente dos tabernáculos, a colheita, que durava 7 dias, né? Essas 7 festas eram proféticas, apontavam para o ministério, né, de Jesus, que morreu no dia da Páscoa e ressuscitou no dia das primícias. Tinha a festa das primícias. Que ali Jesus inaugurou o santuário celestial. Ele levou as primícias dos mortos,
A Bíblia fala que quando ele morreu, ressuscitou um monte com ele. E ele levou e apresentou o Pai. Mas Jesus desceu de volta. E ficou mais 40 dias com seus filhos, com seus apóstolos. Tá? Ali inaugurou o santuário celestial no dia da Pentecoste, né, o início da purificação do santuário celestial, ou seja, o juízo foi exatamente no dia 10 do sétimo, né, do mês do ano 1844, tá bom? Como mostra a profecia de Daniel 8,14, tá? 2.300 anos e o santuário seria purificado e acabou no ano 1844. A última festa, que é a da colheita, que dura 7 dias, é uma profecia da volta de Jesus, irmão. É a colheita que ele vem fazer, tá? Para buscar a sua igreja, tá? E arrebatá-la para o céu. É uma viagem aqui de 7 dias. Amados, isso aqui é só um pouquinho de nada assim, ó, uma nargadinha, como fala no norte. Uma nargadinha de nada. Um grãozinho de mostarda do que nós temos que aprender do santuário. Tudo que envolvia o santuário é o mesmo que está lá no céu. Todo o trabalho, tudo que nós precisamos aprender, nós vamos aprender mais ainda, viu? A presença de Deus no tabernáculo. Nós vamos ver aí no próximo estudo, amanhã de manhã. Tem mais coisas para nós entender e aprender, tá? Mas aqui é só um spoiler, né? Do santuário, né? Que Deus deixou para nós aqui, né? O tabernáculo é construído, foi construído. Esse tabernáculo, ele acabou com a morte de Jesus, não tem mais sacrifício. Jesus foi o último cordeiro. Acabou. Mas agora tem um do céu, onde ele está lá vivo, dando continuidade para a salvação. A salvação não acabou. Jesus não desistiu de nós. Com a ida dele, ele manda o Espírito Santo descer para ficar no meio de nós e habitar no meio de nós, como ele queria. Porque quando ele falou para Moisés, construa esse tabernáculo aí que é para mim habitar no meio do meu povo. Assim, ele foi embora, mas deixou o Espírito Santo habitando em nós. O Espírito Santo habita em nós. Quando você quer também, né, queridos? Amanhã, a presença de Deus no tabernáculo. Vamos ver isso aí, tá bom? Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você, meu querido irmão, minha querida irmã. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal, amém? Vamos junto aí. Ô povo de Deus, anima. Jesus está chegando. Né? Ontem tocou as trombetas em Israel, forte. Né? Está chegando o final do ano lá. Calendário judaico. Que nós não seguimos, nós seguimos o calendário todo errado. Essa que é a verdade. Tá? Calendário, o relógio do mundo é Israel. Entenderam, meus queridos irmãos? Segundo o calendário judaico, é no ano 2027 que Jesus completa 6 anos que foi embora. E nós não fazemos nenhuma festa dessas aí. Festa daqui é o Lollapalooza, é Rock in Rio, é Carnaval, é LGBT e vai que vai. Né? Vai pelo mundo afora aí, festa que não acaba mais, de rodeios, né? De artistas, né? Fazendo shows, né? E a festa do Senhor, que Deus deixou 7 vestes para nós, ninguém faz nada. Ainda bate no peito e faz pelo sinal, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Não segue nem o calendário judeu, que é o calendário mais certo.
Entendeu, queridos? Vamos lá, amanhã nós vamos estudar mais um pouco, entender mais sobre o santuário, tá? Eu tenho um estudo do santuário específico, detalhes por detalhes, tá bom? Você pode comprar o livro do pastor Arilton, né? O livro de Daniel, lá está explicando tudo sobre o santuário. Todos os detalhes. Amém? Fica na paz do Senhor, que Deus tome conta de você e da sua família. Amanhã estamos juntos. Compartilha aí. Dá um like, se inscreve no canal. Vamos juntos, povo de Deus. Até amanhã, hein?